Você já sentiu como se o tempo estivesse quebrado? Como se você já tivesse vivido algo antes mesmo que acontecesse? E se eu te dissesse que talvez você não esteja louco? E se a viagem no tempo for real? Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você vê o tempo. Bem-vindo ao Zero Curioso. Hoje, vamos atravessar as fronteiras da realidade e mergulhar na pergunta que assombra cientistas, poetas e sonhadores há séculos. A viagem no tempo é real? O tempo, essa linha invisível que nos leva do nascimento à morte, essa estrada sem retorno, onde cada segundo se apaga assim que passa? Ou será que não? Imagine por um momento, se pudéssemos quebrar as correntes da cronologia, voltar para abraçar alguém que partiu, ou avançar para ver quem nos tornamos. A ciência diz que o tempo é relativo. Einstein provou isso com fórmulas, números e estrelas. Mas e quanto ao impossível? E quanto às histórias que ninguém consegue explicar? Será que já estivemos aqui antes? Vamos começar pelo concreto. Em 1905, Albert Einstein lançou sua teoria da relatividade especial. Ele mostrou ao mundo que o tempo não é absoluto. O tempo pode desacelerar, pode se esticar, pode até parar. Para quem viaja próximo à velocidade da luz, os segundos não são os mesmos. Isso não é ficção, isso é física. E se você ainda duvida, saiba que astronautas, ao voltarem do espaço, já retornaram à Terra com frações de segundos a menos em seus relógios. Eles realmente viajaram um pouquinho no tempo. Mas e quanto ao passado? E quanto ao futuro distante? Aqui é onde o real beija o impossível. Stephen Hawking, gênio e cético, dizia: se a viagem no tempo fosse possível, por que não estamos sendo visitados por turistas do futuro? Mas e se eles estivessem aqui e apenas não pudéssemos percebê-los? A física teórica fala sobre buracos de minhoca, atalhos no tecido do espaço-tempo. Eles poderiam, em teoria, conectar pontos distantes no universo, ou até momentos diferentes no tempo. Seriam como túneis, portas para outros agoras. Mas essas portas são instáveis, precisariam de uma energia que sequer compreendemos, matéria exótica, mais densa que o impossível. Ainda assim, a matemática não descarta a possibilidade. E quando a ciência silencia, os mistérios falam. Em 2000, um homem chamado John Titor apareceu em fóruns da internet. Ele dizia ser um viajante do tempo, vindo do ano 2036. Falou sobre guerras, tecnologias e um futuro sombrio. Previu com precisão algumas invenções. Desapareceu sem deixar rastros. Farsa? Talvez. Mas nunca encontraram quem estava por trás daquele perfil. E algumas das suas palavras ainda ecoam, como profecias. Outro caso estranho. Em 1950, um homem vestido como se estivesse nos anos 1800 apareceu confuso na Times Square. Carregava dinheiro antigo. Desapareceu misteriosamente horas depois, sem identidade confirmada. Lenda urbana ou falha no tecido do tempo? E se a memória for uma forma de viagem? E se o déjà vu for uma falha na Matrix do tempo? E se sonhamos com futuros que ainda não aconteceram, porque em algum nível já os vivemos? O tempo pode ser mais como um oceano do que uma linha. E nós, pequenas embarcações à deriva, às vezes voltamos, às vezes avançamos, sempre navegando entre lembranças e possibilidades. A verdade é, a viagem no tempo pode não ser um carro brilhante a 88 milhas por hora. Pode ser algo muito mais sutil, muito mais profundo. Talvez o tempo não precise ser vencido. Talvez ele só precise ser compreendido. Então, a viagem no tempo é real? A ciência diz, talvez um dia. A teoria diz, sim, mas é perigoso. E o coração diz, sempre foi. Porque no fim, cada vez que lembramos, viajamos. Cada vez que sonhamos com o amanhã, também. O tempo não é uma prisão.
É um mistério. E talvez, só talvez, você esteja ouvindo isso agora, porque já ouviu antes, ou porque já viveu isso em algum futuro esquecido. Se essa viagem pelo tempo tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal Zero Curioso e ativa o sininho para não perder nenhuma nova descoberta. E olha só, tem um vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo. Ele vai te levar ainda mais fundo no mundo dos mistérios. Clica lá e continua viajando com a gente. Até a próxima, curioso ou curiosa do tempo. E lembre-se, o tempo passa, mas a curiosidade fica.